suficiência de Cristo. Cristo é suficiente para nós, ou seja, Ele tem para nós tudo aquilo que necessitamos. Suficiente é aquilo que preenche todas as nossas necessidades. Uma coisa que é suficiente é aquela que não me deixa com demanda nenhuma. Lembro da parábola do bom samaritano. Ele encontrou uma pessoa ferida pelo caminho, pegou, colocou na sua montaria, levou para o hotel, não deveria ter hospital naquela época, né? E pediu para uma estalagem, pediu para o dono da estalagem que cuidasse daquela pessoa com tudo que fosse necessário e que na volta ele pagaria tudo. Então aquela pessoa que foi socorrida ali pelo samaritano tinha ou teria garantido tudo o que lhe fosse suficiente para se recuperar. Será que Cristo tem sido suficiente em nossas vidas? Será que a gente, ao ter um problema, ao se deparar com uma necessidade, ao se deparar com uma situação, eu recorro apenas a Cristo ou eu preciso e busco coisas além do que o poder e a graça de Cristo? Será que ele tem sido suficiente? Pedro está escrevendo esta epístola para combater os falsos ensinos, os falsos profetas. A primeira epístola de Pedro foi direcionada para os crentes que estavam espalhados ali pelo mundo antigo e que sofriam tribulação. Eram estrangeiros, eram peregrinos em terras distantes, locais onde eles não eram reconhecidos como da terra, eram reconhecidos como forasteiros e tratados muitas vezes como forasteiro. Você fora da sua terra corre sérios riscos de ser visto como uma pessoa diferente, uma pessoa que não se encaixa naquele povo, naquele lugar, uma pessoa que é estranha, não fica direito ali, né? Não fica bem encaixado. E é assim que aqueles crentes estavam vivendo. E Pedro vem e faz a primeira carta para isso, né? Para trazer um conforto, um fortalecimento para aqueles crentes que estavam em tribulação. Nessa segunda carta, Pedro vem trazendo essa abordagem da suficiência de Cristo para combater falsos ensinos e heresias que se espalhavam pela igreja. Falsos ensinos e heresias ocorrem quando alguém quer ensinar alguma coisa além daquilo que Cristo nos ensinou. Alguém quer nos ensinar alguma coisa que vai contra, não só além, mas contra aquilo que Cristo nos ensinou. Nós vemos, infelizmente, nos nossos dias, muitas vezes algumas igrejas que se que se chamam ou se intitulam evangélicas, atribuindo poder a coisas, atribuindo poder a processos e coisas de natureza física e humana, né? E Cristo é suficiente para tudo, né? A nossa fé em Cristo pode nos curar, pode nos libertar. Eu não preciso ter um objeto para servir de poder ou para trazer poder à minha casa, ou para levar algo da minha casa ruim para a igreja, para que o pastor ore e tire aquilo. Não preciso disso. Cristo é suficiente. E desde aquela época, olha só, a gente está falando do primeiro século. Estamos falando de quase 2000 anos atrás. Há quase 2000 anos já apareciam falsos profetas e já apareciam pessoas ensinando heresias que tiravam de Cristo a sua suficiência, tiravam de Cristo no sentido assim de ensinar que Cristo não era suficiente, precisava de mais alguma coisa.
né? Nós entendemos e nós acreditamos, e Pedro está sendo categórico aqui, que Cristo é suficiente. O nosso texto básico está lá em 2 Pedro 1, de 1 a 11. Diz assim o nosso texto: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo a vossa diligência, associai a vossa fé à virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade e com a fraternidade o amor. Porque essas coisas existindo em vós e vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro nos estimula a crescer neste conhecimento, no conhecimento desta suficiência de Cristo. Precisamos compreender o que é esta suficiência e precisamos viver esta suficiência. Né? A gente precisa entender do que se trata e colocar em prática, desenvolver, fazer com que essas coisas frutifiquem, com que essas coisas aumentem, com que essas coisas estejam presentes no nosso dia a dia, no nosso proceder. Não como atitudes mecânicas, não como atitudes forçadas, mas como algo que já faz parte do nosso dia a dia. Precisamos praticar para que elas se tornem assim parte do nosso ser. E assim nós vamos aprender e colocar em prática que Cristo é suficiente para nós. Quando fala de suficiência, eu fico lembrando das vezes que eu passei por um problema por um problema ou por uma tribulação. Será que o meu primeiro ato reflexo, aquilo que eu fiz sem pensar, foi orar e pedir a Deus apoio? Ou será que o meu primeiro ato reflexo foi ficar desesperado, estressado, nervoso e sem saber, sem ver uma solução para o meu problema? Será? Nós temos que ter este reflexo das coisas. Nós temos que ter esse reflexo de saber que Cristo está ao nosso lado, que Cristo é por nós e Ele é suficiente para tudo o que precisamos. Isso é o que a gente precisa ter. Cristo é a verdade suficiente. Essa é a lição
número 11, é o título da edição número 11 da revista Palavra e Vida, edição número 74. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense, está disponível no site batistasfluminense.org.br, você pode acessar lá a página da Convenção Batista Fluminense e você vai encontrar essa revista em PDF lá, você pode baixar e acompanhar os estudos conosco. Essa edição de número 74 tem por tema Fé e Verdade, reflexões nas cartas de Tiago, 1ª e 2ª Pedro e Judas. E foi escrito pelo pastor Ronaldo Gomes de Souza. Já passamos nessa sequência de vídeos, nessa sequência de lições, pelas cartas de Tiago e 1ª Pedro. E estamos entrando então hoje na na segunda epístola, na segunda carta de Pedro. Bom, o primeiro tópico da nossa lição aqui, ele foca nos versículos 3 e 4 e nos traz a ideia da pessoa de Cristo é suficiente. E o ponto central desse capítulo está num verbo presente no terceiro versículo. Numa outra versão está assim: seu divino poder nos deu todas as coisas que necessitamos para a vida e para a piedade. Esse dar aqui é traduzido do grego, o Novo Testamento foi escrito em grego, então sempre que a gente quiser saber o significado correto das palavras, e não que esse seja errado em português, mas o significado mais profundo da palavra, do termo, da expressão que foi usada, a gente volta à língua original. A tradução, ela traz para nós a facilidade de ler e entender, mas toda tradução acaba sendo uma interpretação limitada do texto original. Então é sempre bom voltar aos verbos, às palavras específicas, né, as palavras principais daquele texto para a gente entender o sentido. O nosso autor aqui nos traz o significado que dar é dar como presente, é doar, é algo que é feito de forma livre, né? Então, Deus nos dá todas as coisas que precisamos para viver. E esse dar está num tempo verbal aqui que significa que foi dado no passado, está sendo dado no presente e continuará sendo dado no futuro. Ou seja, é uma garantia daquilo que nós precisamos para viver. E quando a gente fala de dar, precisar, necessitar, a gente precisa fazer uma diferença entre o que a gente quer e o que a gente precisa, né? Eu sempre brinco não, porque é verdade, né? Meus filhos, quando querem alguma coisa, eles não chegam falando que querem, eles chegam falando que precisam. A gente também, né? Quando a gente quer se convencer que quer comprar alguma coisa e aquela coisa vai ser muito legal pra gente, a gente tira o desejo da frase, né? Não fala que deseja, que quer, porque é algo que eu quero, eu não preciso necessariamente ter, eu não preciso necessariamente comprar. Então a gente tira o desejo e fala da necessidade. Eu preciso desse celular novo, eu preciso desse carro novo, eu preciso desta roupa nova. Eu boto no termo preciso para dizer que aquilo é extremamente necessário. Mas veja, precisar e querer, necessitar e querer são coisas distintas. Não é que eu não posso desejar ter coisas boas, bonitas e bacanas. Eu posso desejar. Sim, eu posso desejar. Mas isso não significa necessitar. Deus nos dá tudo o que a gente necessita para viver, né? E Pedro mesmo, ele vivenciou demonstrações do poder de Deus, né, para pessoas que eram necessitadas. Lá em Mateus 14, de 22 a 29, temos uma
dessas citações aqui Jesus estava andando sobre as águas, né? E a primeira, não, 14 de 22 a 29, Jesus anda sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe em muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Naquela vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados, exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondendo-lhe Pedro, disse: "Senhor, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: "Senhor, salva-me!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és filho de Deus." Homem de pouca fé, por que duvidaste? Veja, Jesus tinha poder, e esse poder foi manifesto muitas vezes. A palavra poder aqui é de dinamis, né? Como uma energia constante e dinâmica, né? A força que Cristo tinha da sua natureza divinal. Jesus tinha poder para fazer Pedro andar sobre as águas, e ele começou andando bem, e lá pelas tantas ele duvidou, né? Esse poder de Deus capacita o crente a viver na piedade, viver no amor, viver da forma como Deus, como Cristo quer que vivamos. Deus nos dá poder para estas coisas, né? E nós precisamos nos apropriar disso, nós precisamos alcançar este poder. Mas para alcançar este poder, não poder de fazer coisas sobrenaturais, não é isso que eu estou falando, mas é o poder de viver de acordo com a vontade de Deus. Mas para isso a gente precisa crescer no conhecimento de Cristo, né? Como é que a gente conhece alguém? Como é que a gente cresce no conhecimento de alguém ou de alguma coisa? Bom, uma forma de crescer no conhecimento é estudar aquele assunto pelo qual eu quero conhecer, né? Quanto mais eu estudo o assunto, mais eu obtenho informações, mais eu monto na minha cabeça ideias secundárias, terciárias, ligando as informações, e eu cresço no conhecimento. Mas como a gente está falando de uma pessoa, estamos falando de Cristo, que é o Filho de Deus, crescer no conhecimento dele tem muito a ver com se relacionar com ele. Nós precisamos nos relacionar com Cristo, né? E fomos criados para a glória e virtude de Deus, né? Glória, o esplendor, a majestade de Deus, e a sua virtude traz a ideia de perfeição, excelência moral. E estas qualidades, né, de Jesus, que Jesus chama os homens para si, para tê-las de forma eficiente, de tê-las de forma palpável, né? Para que a gente possa participar dessa glória e dessa virtude. Ou seja, precisamos cada vez mais conhecer a Cristo, para que sejamos cada vez mais
parecidos com Ele. É nítido quando você coloca uma pessoa num lugar diferente, com costumes diferentes, e aquela pessoa começa a se amoldar àqueles costumes. Aquela pessoa começa a se tornar parecida, né, com as outras com as quais ela convive. Um filho adotivo, né, passados alguns anos, não se tem muito mais noção de que aquele filho é adotivo, porque ele já absorveu, porque ele já ganhou qualidades dos seus pais. E nós precisamos buscar conviver com Cristo para absorver dele, para pegar dele essas qualidades, né? E essa característica está lá no versículo 3, né? O versículo 3 do texto que lemos em 2 Pedro 1,3, diz lá, visto como pelo seu divinal poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento, olha só, não está falando do conhecimento de Jesus, não está falando de conhecer Jesus, está falando de conhecer Jesus plenamente. Olha, é muito difícil conhecer uma pessoa plenamente. Nós vivemos com os nossos pais em torno de 20, 25 anos e não os conhecemos plenamente. Nós vivemos com um cônjuge 25, 30, 40 anos e não nos conhecemos plenamente, mas a gente vai melhorando isso, a gente vai aprendendo isso. Então precisamos conviver com Cristo para que a gente chegue ao pleno conhecimento, pelo conhecimento pleno daquele que nos chamou para a sua própria glória e verdade. Cristo nos quer na sua glória e na sua verdade. Cristo quer que nós sejamos o motivo dele ser glorificado e viver na sua glória e na sua verdade. E o versículo 4 continua, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Né? Olha só, preciosas promessas. Estamos falando de algo de um valor extremamente inestimável, algo com um grande valor, com um valor muito grande. Né? Elas são magníficas e preciosas. Ao crer nelas, o cristão participa e compartilha, se torna parceiro, associado da natureza divina. É isso que Pedro está dizendo. Quanto mais eu convivo com Cristo, quanto mais eu busco conhecê-lo, quanto mais eu busco me relacionar com Ele, mais eu me tornarei participante, mais eu me tornarei parceiro, associado, assemelhado, né, dessa natureza divina de Cristo, né, recebendo uma capacitação. Qual é a capacitação que eu recebo? Olha lá, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. A natureza divina de Cristo me permite me livrar, fugir da contaminação, da destruição, da perversidade do mundo. E a gente precisa perseguir isso. Né? O desejo do nome, o desejo natural do homem é a corrupção. É essa natureza caída. Mas nós precisamos buscar participar da natureza divina através do conhecimento de Cristo. Participar da natureza divina não quer dizer que nós nos tornaremos Deus. Né? Nunca seremos deuses. Mas
quer dizer que nós vamos conseguir alcançar esse poder de autodomínio, né? Esse poder de conseguir domar a nossa natureza corrupta, né? A gente consegue ter uma vida santa separada para Cristo se a gente buscar conviver com Ele. A nossa natureza é caída, mas a de Cristo, ela é suficiente para a nossa vida eterna. Então, precisamos buscar isso. O segundo tópico fala que Cristo é suficiente para fazer crescer a fé. E aí, dos versículos 5 ao 11. Né? E ele chama aqui a atenção no versículo 3, finalzinho do 3b, por meio do pleno conhecimento daquele Jesus que nos chamou, e do versículo 11, no pleno conhecimento do nosso Senhor e Jesus Cristo. Pleno conhecimento, conhecer plenamente. Eu acho difícil alguém conhecer plenamente alguma coisa. Mas eu não acho difícil que alguém busque conhecer plenamente alguma coisa. Conhecimento é uma coisa muito interessante, porque quanto mais a gente tem, mais a gente sabe que não tem, mais a gente sabe que falta, mais a gente vê que há muito mais coisa por entender, por conhecer, por aprender. E aí, se a gente tem sede de conhecimento, a gente vai buscar mais e mais e mais e mais, e para a gente nunca vai ser suficiente, nunca vai ser um pleno conhecimento. Mas tem um alvo, né? Quando a gente fala de conhecer a Cristo, tem um alvo, pleno conhecimento de Jesus. Conhecer a Jesus como se eu convivesse com Ele há 2000 anos e soubesse de tudo que Ele pensa, como Ele age, como Ele vai fazer, né? Não quer dizer que sabendo como Cristo age, como Ele vai fazer, eu vou conseguir fazer. Mas eu vou ter poder para isso, quanto mais eu tiver esse pleno conhecimento de Cristo, né? Jesus coloca o homem em contato com a sua natureza divina. E isso nos dá capacidade para crescer a fé, para fazer a fé crescer. Como? De forma prática, né? A gente não tem como ter um crescimento da nossa fé se não for praticando, né? E o que a gente precisa é buscar um viver piedoso e santo. Mas, gente, isso não acontece de forma automática. Talvez quando eu era lá criança, eu entendi que o pastor disse que aceite a mão, levante a mão, aceite a Jesus e você será salvo. Sim, é salvo. Acabou por aí? Não, não acabou por aí. A partir daí, eu preciso começar um processo que é fazer a vontade de Jesus. E a vontade de Jesus é que eu me santifique, é que eu busque entendê-lo, que eu viva separado para Ele, como Ele viveu, né? Que eu busque o seu exemplo e faça a sua vontade. E também que eu pregue o Evangelho. E aí, eu preciso, para isso, me dedicar. Eu posso ser crente há 50 anos e não ter maturidade na fé. Eu posso acreditar em Cristo de uma forma imatura. E isso não vai fazer com que eu cumpra a vontade de Deus. Eu preciso querer conhecer a Deus, eu preciso querer conhecer Jesus, e eu preciso colocar a vontade de Deus, a vontade de Cristo em prática. Filipenses 2, finalzinho do versículo 12 e o 13 diz assim: em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. É Deus que realiza em nós o querer e o realizar. Nós temos que buscar Jesus. Nós temos que buscar a Deus.
para que ele realize em nós o querer e o fazer, o querer e realizar. E aí Pedro, nos versículos 5 a 7, mostra 7 qualidades, ele enunciou aqui 7 qualidades que fazem parte do crescimento na fé. São quase frutos como os frutos do Espírito, né? Mas está focado aqui nessas características que estão relacionadas ao crescimento. O nosso autor aqui, ele coloca, ele diz que não é um processo, ele coloca como elos de uma corrente, né? Lembre que a corrente sempre rompe no elo mais fraco. Sabia disso? Uma corrente é feita de elos, né? E cada elo tem intrinsecamente ali uma resistência, uma força. Quando eu traciono demais uma corrente, o elo mais fraco é aquele que vai arrebentar primeiro. Então a gente precisa buscar estas qualidades. E no versículo 5 aparece um verbo muito interessante aqui. O versículo 5, 2 Pedro 1,5 diz assim: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, aliás, não é verbo, desculpa, não é uma característica, a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Aí começa, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Então ele está falando para associar estas coisas, está falando que é um processo, mas associar isso tudo como os elos de uma corrente, mas é para fazer isso com diligência, né? Ser diligente diligenciar é um verbo. Ser diligente é uma qualidade, né? E essa diligência quer dizer se empenhar, né? Fazer isso com empenho. Quando eu faço uma coisa com empenho, eu estou fazendo com vontade. Eu estou investindo o meu tempo e o meu esforço naquela coisa, para que aquela coisa saia da melhor maneira possível e obtenha o melhor resultado. Eu vou me empenhar para realizar esse trabalho da melhor maneira possível. Vou me empenhar para estudar para a prova e tirar 10, porque eu quero o melhor resultado possível. E Pedro diz para a gente se empenhar, para a gente colocar a nossa diligência nesse processo, né? Eu preciso, para me empenhar, eu preciso ter um envolvimento pessoal. Eu preciso fazer um esforço, né? Eu preciso ter esse envolvimento profundo e pessoal. Eu não vou conseguir alcançar essas coisas que Pedro falou se eu não fizer uma forcinha, se eu não tiver o meu empenho, minha dedicação nessa coisa, né? Veja que para a gente viver a nossa fé em Cristo, nós precisamos estar atentos, antenados nas coisas que acontecem ao nosso redor. Depois de alguns anos fazendo isso atento e antenado, né, a gente já tem um reflexo melhor. Porque quando a gente vê a coisa acontecer, peraí, deixa de lado, não vamos agir assim. Dá vontade de fazer, mas eu não vou fazer, né? Dá vontade de buzinar pro cara que me fechou no trânsito, mas eu não vou buzinar. Eu vou orar por ele, que é melhor, né? Então veja, esse empenho ele vai fazer com que eu consiga um envolvimento pessoal com isso, né? E ele ainda usa aqui numa tradução o verbo acrescentar. Nessa tradução que eu li, ele não usa acrescentar, usa, né? Por isso, vós mesmos, em toda a vossa diligência, associai. Por isso que eu não tinha acrescentar. Associai, acrescentar, né? É uma metáfora para a gente entender aqui as coisas que são necessárias
para atingir esse objetivo. E ele fala dessas 7 qualidades. Associai com a vossa fé a virtude, né? Com a fé, o quê? As coisas boas que ele fala aqui, né? Com várias delas, com sete coisas aqui. E essas 7 coisas vão nos ajudar o cristão a cooperar com Deus, em Deus, com a sua própria vida, para viver para a honra e glória de Deus. Então, nós precisamos estar atentos, porque no nosso dia a dia a gente tem que estar com estas qualidades. Está ali, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Então vamos lá, o que é virtude? Né? Excelência, coragem e bondade moral. Fazer a coisa sempre da melhor forma possível, com bondade, dentro da moralidade, dentro do que é certo, dentro do que é honroso, dentro do que precisa ser feito. Isso é virtude. Então, junto com a fé, eu preciso colocar a virtude. Além disso, eu tenho que ter o conhecimento, né? A virtude, com a virtude, o conhecimento. Eu preciso conhecer a Deus. Como é que eu vou fazer a vontade de Deus se eu não sei qual é a vontade dele para a minha vida, se eu não conheço Deus? Como é que eu vou trabalhar para alguém, quando a gente começa com um emprego, quando a gente começa com uma tarefa com alguém, você acaba sendo até um pouco chato de ficar perguntando para a pessoa como ela gosta, como ela quer, porque você quer agradar, você quer fazer a vontade daquela pessoa. E para fazer a vontade daquela pessoa, para agradar, para ser um bom funcionário, eu preciso saber o que o meu chefe quer que eu faça, como ele quer que eu faça. Né? Conhecimento aqui, ele fala da compreensão, a noção sobre Deus e sobre as coisas divinas. Precisamos ler a Bíblia, precisamos orar, precisamos nos relacionar com Deus para conseguir conhecer a Deus. Né? E aí depois ele vem falando sobre domínio próprio, autodomínio, sabe? Naquela hora que você vai estourar, você conseguir dizer o quê? Não vou estourar, porque não convém estourar. Né? Irai-vos e não pequeis. Deus não disse para não irar não, né, sabe? A gente pode ficar irado com o que as pessoas fazem com a gente, mas não pode estourar. Estourar. Domínio próprio é um dos frutos do Espírito citado lá em Gálatas 5, 22 e 23. E aí depois ele vem falando da perseverança. Ser perseverante é permanecer. Ou seja, Pedro já está dizendo que para fazer isso tudo vai dar trabalho e você vai pensar em desistir. Ok, já sabemos disso, então persevere, permaneça, continue. Algumas atividades a gente, eu vou ler a Bíblia toda, e a gente desiste, né? A gente não persevera. Pedro está dizendo aqui, permaneça, resista firmemente, permaneça com firmeza. Deus suporta, Deus capacita o crente a suportar, a vencer esses desafios. E aí a gente precisa estar firme para isso. Logo a seguir ele fala da piedade, né? Piedade é reverência para com Deus, respeito para com as pessoas. E depois ele fala de fraternidade e amor. Na realidade são duas coisas relacionadas. Fraternidade é um amor fraternal, né? Relacionamento entre irmãos, como pessoas, como seres iguais, equânimes, com a mesma característica. E o amor, que é aquele que faz com que a gente se relacione com o nosso próximo, deixando as nossas próprias vontades de lado, né? O nosso querer de lado, e dando todo o valor e dando toda a atenção para o nosso irmão. Não é isso? Né? Não matarás, não roubarás, não dizer falso testemunho, não fazer todas aquelas coisas lá e muito mais que Jesus resumiu: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A primeira carta de João diz assim, se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odeio seu irmão, é mentiroso.
Então, essas 7 qualidades aqui, essas 7 características, a gente precisa buscar desenvolver junto com a fé, associado com a fé. O terceiro tópico vem falando: Cristo em nós é suficiente para a prática da fé. E um termo que Pedro usa aqui no versículo 8 é infrutuosos ou infrutíferos, porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos ser infrutíferos, nós não podemos ser inativos. Eu não posso ser um crente que não faz a vontade de Cristo. Que cristão sou eu que não pareço com Cristo? Né? Para ser um cristão, cristão significa um pequeno Cristo. Para ser um cristão, eu preciso parecer com Cristo. Eu vou parecer com Cristo nos seus atos, nas suas atitudes. Né? Nós precisamos buscar ter as mesmas qualidades de Cristo, né? Para que a gente cresça, né? Permaneça no crescimento. O verbo crescendo aqui, né? Tem o significado de pleonasmo. Pleonasmo é quando a gente fala que eu vi com os meus próprios olhos, eu subi para cima, desci para baixo, saí para fora, né? E aí o que Pedro está querendo dizer é o crescimento na prática da fé. É algo contínuo, é algo repetitivo. Eu vou atingir o ponto ótimo, o ponto excelente? Não, nunca vou atingir o ponto excelente, porque eu nunca vou atingir ponto igual a Cristo, mas eu tenho que buscar seguir. Eu preciso olhar, fitar meus olhos em Cristo e perseguir Ele como meu alvo. As pessoas vão errar, as pessoas vão falhar, as pessoas vão nos decepcionar, mas o nosso foco é Cristo. E a gente precisa buscar frutificar no nosso crescimento espiritual. A falta do crescimento espiritual nos faz ter um declínio. Tem uma música quando eu era criança que falava: leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. E o segundo versinho que falava: quem não ora e a Bíblia não lê, diminuirá. Nós precisamos buscar a Deus, né? E Pedro mostra aqui 3 evidências que o cristão está crescendo espiritualmente. A primeira delas está ali no verso 8 ainda, e fala de frutificação, né? Então, em primeiro lugar, frutificar. O crente, o cristão, precisa se desenvolver no conhecimento de Cristo como seu servo, como servo de Cristo, né? Como Deus, como Cristo seu Senhor, né? E o fruto pela obra que Ele nos deu para realizar: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né? Ensinando-as, amando-as, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E a gente precisa que o nosso caráter, a nossa conduta, o nosso dia a dia fale sobre nós nisso. Isso nos resultará na glorificação, a glorificação a Deus. A segunda coisa que ele fala aqui é a visão espiritual. Olha o que vai no versículo 9. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego. É cego. Cego é aquele que não vê, né? Então a gente precisa ter os nossos olhos espirituais abertos. Eu preciso ver a necessidade de ter estas coisas no nosso dia a dia, né? Vendo o sol que está perto. Aqui é cego vendo o sol que está perto. Ele está falando de miopia, sabe? Quando você não consegue enxergar o que está longe, só vê o que está perto, só vê o imediato, só vê o daqui e de agora. A gente tem que olhar a eternidade. A gente tem que olhar a nossa vida eterna.
aqui é transitório, passageiro, pequeno. Eternamente viveremos com Deus, né? E nós precisamos estar focados em Cristo para que a gente consiga enxergar a vida eterna. E o terceiro característico, a terceira coisa que mostra que há um crescimento espiritual está lá nos versículos 10 e 11. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Portanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Não tropeçar. Nossa vida é uma vida de caminhada com Cristo. Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a porta para entrar nos céus, mas ele também é o caminho. E o caminho pressupõe um percurso, algo pelo qual nós temos que seguir, um trajeto que nós temos que fazer. Jesus é o caminho. Eu preciso caminhar pelo caminho, caminhar a minha vida fazendo a vontade de Deus, para que eu tenha entrada no reino eterno. Quer dizer que a salvação não é direta? Não, a salvação é, né? Se acreditamos em Cristo, né? Se temos fé em Cristo, nós temos a salvação. Mas não esqueça que tem uma caminhada. E nessa caminhada, eu preciso caminhar. Porque se eu esquecer as minhas decisões e der vazão ao meu homem carnal, então eu vou me perder nessa caminhada, né? Será que realmente eu me converti ou será que não? Precisamos caminhar com Cristo. E o caminhar com Cristo tem a ver com o nosso crescimento espiritual. E o nosso crescimento espiritual, nossa santificação é com relacionamento com Cristo, né? Jesus nos dá toda a nossa, nos supre todas as necessidades. Olha, versículo 11, pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida. Suprir, né, é dar aquilo que é necessário. Ele bota aqui também pagar as despesas, providenciar com fartura. O crente que cresce na prática da fé, ele tem em Cristo a sua suficiência. Cristo é suficiente para tudo, para as profissões, para provisões, para as necessidades, para a segurança, para a tranquilidade. Nós precisamos caminhar com Cristo para que nós entendamos que desta maneira as nossas necessidades serão amplamente supridas, né? A fé, né, partindo aqui para a conclusão, a vida cristã é uma caminhada. Começa nesse mundo e vai para a eternidade. E nós precisamos estar atentos para direcionar as nossas vidas a um crescimento espiritual, né? Senão nossa fé vai ser morta, improdutiva, inoperante, infrutífera, pobre nas coisas espirituais, né? A fé precisa nos conduzir para esse crescimento e ela precisa gerar resultados práticos, né? A fé ela precisa transparecer com algo prático na vida do cristão. Ao ver alguém com sofrimento, ao ver alguém com problema, será que a gente dá os ouvidos para ouvir? A gente tenta colocar a mão ali para ajudar, para fornecer algo que possa amparar, né? Ou eu falo da boca para fora e as coisas ficam dessa forma. Para pensar e agir. Cristo é suficiente em tudo que necessitamos em nosso viver. Será que realmente Cristo tem sido suficiente na minha vida? Será que na sua vida Cristo realmente tem sido suficiente? Ou será que
a gente está falando que Ele é suficiente, mas na hora H, na hora que eu preciso dele, eu dou uma fraquejada. Misericórdia, Senhor, não deixe isso acontecer. Se estiver acontecendo, dá uma olhada nesses aspectos aqui que eu preciso fazer crescer. Cresça no conhecimento de Cristo, cresça no conhecimento de Deus. Ore, busque para que isso se solidifique. A suficiência de Cristo é mais do que uma afirmação doutrinária, teológica, ela precisa ser vivida. Nós precisamos colocar isso em prática e precisamos cuidar da nossa fé, para que a nossa fé seja operante, ou seja, ela produza resultados, ela seja prática. Que Deus nos abençoe e nos ajude a crescer na graça e no conhecimento, colocando a nossa fé em prática, em ação. Ela não pode ser infrutífera, ela tem que ser frutífera, né? Ela tem que frutificar, né? Que Deus nos ajude nesse crescimento espiritual.